Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. E vamos ler aqui dois textos que vai falar sobre esse exame que nós precisamos ter na nossa vida. O primeiro texto está em 1 Coríntios 11, 28 até o 31. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes, e há vários que já dormiram. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. O outro texto é em Jeremias 17, 10. Agora é a voz do Senhor, agora é um exame com um nível um pouco mais profundo. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Então está vendo que Paulo ele nos orienta a fazermos um exame em nós mesmos, só que nós como seres humanos limitados, né, a gente vai ter um nível de exame a partir da nossa capacidade humana, mas agora Deus vem trazendo um novo nível de exame, que aí agora é numa nova profundidade. Eu sou o Senhor que examina o coração e a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Feche seus olhos, olhe comigo, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Essas duas passagens aqui na Bíblia já é o bastante para nós entendermos o que o Senhor quer falar com a gente. Pai, eu quero ser apenas um instrumento, Pai, que a sua voz ecoe através da minha vida, que eu seja apenas um mensageiro e que a sua palavra venha de encontro aos nossos corações. Pai, nos ajuda a abrir a nossa mente, a abrir o nosso coração para receber essa palavra e não somente receber, mas também aplicar essa palavra nos nossos dias, porque queremos, Senhor, ser obedientes à sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Amém? Gente, é muito necessário para todos nós realizarmos um autoexame em tempo, né? Periodicamente, a gente precisa avaliar a nossa vida em todos os aspectos. Eu falei dos visitantes aqui, mas temos dois visitantes muito especiais aqui lá do Uruguai, né? Obrigado por ter separado aí um momento das férias de vocês para estar com a gente. Deus abençoe, a gente ama muito vocês, tá bom? O Eliel tá aí também, nem é mais visitante, nem tem que te apresentar, né, cara? De casa, né? Tá vindo aí, Deus abençoe, obrigado por estar aqui também com a gente. E é muito importante, gente, não só importante, mas também necessário. Nós precisamos parar a nossa vida em algum período para fazer um autoexame. E porque assim, todas as nossas escolhas, tudo que a gente está fazendo, ela nos leva a algum lugar. As escolhas que você tem feito e eu tenho feito nos dias da minha vida, elas vão me levar a algum lugar. E se eu não parar para examinar a essas escolhas que eu tenho feito, eu vou chegar em lugares talvez que eu não queria chegar. Eu vou acabar chegando em lugares indesejáveis até. Então, se eu não ter esse cuidado, esse autoexame, o exame fala de uma vigilância, de você parar e fazer uma auditoria. Se você trabalha em fábrica, ou se já trabalhou em fábrica, provavelmente você conhece esse termo, né? De tempo em tempo, a fábrica vai passar por uma auditoria, onde ela vai avaliar os processos para ver se o produto que a empresa ela fabrica, ela está dentro do padrão de qualidade proposto, aonde vai chegar na mão do cliente final com a qualidade proposta lá no início do processo. Então, de tempo em tempo, uma fábrica precisa parar e fazer uma auditoria. Se você conhece esses termos como ISO 9001, 5S, BPF, né, boas práticas de fabricação, todos esses termos, né, esses procedimentos, eles são aplicados nas empresas, por exemplo, e precisam de auditoria periódica.
porque nós temos uma tendência em ter o procedimento, ter a teoria, nós somos teoricamente perfeitos, mas a nossa prática, às vezes, ela se desvia. E de tempo em tempo eu preciso examinar as minhas práticas, as minhas escolhas, porque senão o produto final da minha vida, que é a minha obediência, as minhas escolhas, elas vão estar desviadas do propósito inicial do Senhor. Estão entendendo, amém, gente? Amém? Então, esse exame é muito necessário, gente, é preciso fazer. E em várias áreas da vida também, na nossa família, nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa saúde, na nossa vida ministerial, porque a gente tem uma tendência a achar que está tudo bem, né? Eu sou um ótimo marido, eu sou um ótimo pai, não, eu sou um funcionário incrível para a minha empresa, eu sou um ótimo crente. A gente acha, mas se a gente der um exame, se a gente avaliar e colocar em prova algumas coisas que nós fazemos, a gente vai perceber aonde vamos precisar de alguns ajustes. Isso é muito bom. E no meu caso, né, eu tenho houve em mim um episódio essa semana que me trouxe toda a inspiração dessa palavra, porque faz um ano mais ou menos, aí, 1 ano e meio mais ou menos, que eu fui encorajado aí por amigos aqui da igreja, por irmãos que andam comigo aí de pertinho, a começar a cuidar da minha saúde. E a gente começa, né, daquele jeito. Primeiro, se matricula na academia, a gente acha que na matrícula a gente já perde 5 quilos, né? Quem dera se fosse assim, né? A gente se matriculou, uau, 5 quilos a menos. Aí a gente não vai na academia e paga a mensalidade. Aí só o fato de pagar a mensalidade, a gente acha que a cada mês meio quilo a menos. Só porque eu sou ali sócio daquela academia, né? Mas não funciona bem assim. Então a gente começa com aquele ritmozão lindo, né? De um dia, falta 2, aí a correria da vida nos toma tempo e a gente não consegue encaixar no dia, no horário. Aí se não fizer no horário que a gente propõe, se passou daquele horário, a gente já não consegue mais, a gente já perde aquele dia. Aí mesmo fazendo academia ali periodicamente, a gente, na alimentação, aí a gente tem aquela desculpa assim, tô malhando é para comer mesmo. Não é assim? Aí, tô malhando, é isso aí, um X tudo no prato e a Coca zero. Né? Tô malhando, eu vou comer mesmo. Né? Aí tudo que vem pela frente come, chocolate, a bomba de chocolate, pudim, e a lasanha, e o rodízio de pizza, e vão para cima, porque eu estou malhando. Meu bíceps está vindo. É isso aí. Amanhã eu queimo tudo. Você come 3.000 calorias numa noite e gasta 150 no outro dia na academia. E acha que está bombando, né? Por isso que não dá certo. Por isso que o projeto Fitness 2025 não deu certo para a gente. Nem para mim, nem para alguns, talvez. E eu fui, né, nessa onda aí dessa vida bandida aí, me enganando, né? Achando que eu estava... Aí faz uns 3 meses atrás aí que de fato eu me posicionei. Eu falei, não, agora é a hora, né, de fazer algo diferente mesmo e tal. Comecei a ter alguns posicionamentos mais direcionados, mais intencionais. E de fato investir mesmo na minha saúde, investir mesmo o tempo e até dinheiro nisso, né? Porque precisa ser investido. E de fato houve uma resposta positiva. Meu, que bênção, né? Então consegui, né, de certa forma, perder alguns quilinhos, ficaram aí no caminho, né? Tomara que outra pessoa ache, né? Que eu não ache tomara que eu só perdi e ficou pelo caminho, né? E o que aconteceu, gente? Eu olhando, né, fazendo um autoexame com os meus olhos carnais, naturais, né? Olhando para mim mesmo, pensando assim, uau, eu estou ficando legal, então eu acho que eu estou com a minha saúde incrível, meu Deus, eu estou voando. Eu tenho 38 anos com carinha de 15, corpinho de 17, né? E vai, e assim. E eu fui fazer um exame de sangue essa semana. Jesus. E o resultado foi muito frustrante, assim, foi terrível. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito frustrado.
Sabe por que eu criei aquela expectativa, assim, poxa, se externamente está ficando legal, cara, dentro está tudo zerado, então assim, vou poder voltar a comer tudo que eu quiser também, aquela coisa, né, que a gente pensa, né? Eu tenho que ir para o Vale Ebenezer, um cara desse igual eu, assim, né? Aí tá. Fiz o exame, foi aquela tristeza, né? Porque o Senhor tenta tá me testando em tudo, né? Eu lembro que há uns 4, 5 meses atrás eu fui fazer um exame também, e foi um rapaz lá tirar o sangue, né? E geralmente eu vou... Aqui as meninas têm a mão bem mais leve, assim, né? Bem mais tranquilo. Os rapazes parecem que vêm com prego na gente, assim, né? É meio esquisito, assim, o jeito que os rapazes tratam a gente, né? Daí eu fui lá e esse rapaz não foi muito feliz, assim. Tentou, furou a veia, estourou a veia. Aí foi no outro braço, aí minha pressão começou a cair. Eu falei, rapaz, só um minuto. Deixa eu me recompor. Aí ele, vai ter que ter outro braço. Eu falei, rapaz... Aí comecei a ficar calor, assim, falei, espera só um momento, deixa eu voltar para a terra. Aí pegou outro braço, aí daqui do jeito todo bruto. Parecia um prego, assim, na minha... Gente, terrível, a experiência é terrível. Nunca foi assim no sangue, mas dessa vez foi. Aí passou esses meses, eu fui lá na Unimed fazer o exame. 350 pessoas para tirar sangue, 550 atendentes. Chamou o João Pereira, eu. Aí eu falei, fui lá tirar o sangue. Quando eu sentei, quem foi me atender? O sujeito. Eu falei, não. Eu falei assim, cadê as câmeras? É pegadinha aqui, né? Não pode, né? Logo esse sujeito aí. Mas aí eu falei assim, olhei para ele assim, vou te dar um voto de confiança, hein, cara? Tu não sabe quem eu sou, mas eu sei quem tu é. Fui lá, fiquei olhando para ele desconfiado, mas eu acho que ele fez um cursinho no Senai esses dias, assim. Cara, top, tá? Senti nada, foi incrível, foi maravilhoso. Aí fiquei naquela agonia, né? Olhando no aplicativo os resultados. Meu Deus, resultado do exame. E tá, cara, cada um que vinha é pior do que o outro. Falei, meu Deus do céu. Eu não vou olhar mais esse resultado, não, cara. Poxa vida, eu fiquei muito frustrado. Fiquei triste, assim, meu Deus do céu. Nem encomendei a Lu, né? Falei, vou nem conversar com a Lu esse final de semana, senão ela vai me frustrar mais ainda. E ela vai falar um monte de coisa para mim. Aí tá. No meio disso tudo, o Senhor falou comigo, né? Que às vezes a gente pensa que está tudo bem externamente, porque a gente serve na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente canta, a gente levanta a mão, a gente evangeliza, a gente faz as coisas, e a gente acha que pelo que externamente estamos fazendo, estamos aprovados, e está tudo bem. Não, meu Deus, com Deus eu estou zerado, porque eu estou dando a vida, eu estou servindo, eu estou tendo prejuízos, eu estou investindo, eu estou ofertando. Por isso que eu trouxe 2 textos, porque são 2 níveis de exames. Um sou eu e você que fazemos, e o outro é Deus que faz. E esse exame que Deus faz, ele vai trazer a verdade absoluta sobre quem nós estamos sendo, apesar de Ele ter nos criado para ser uma coisa, e a gente desvia, faz outra, e vai para outro lugar que nós não deveríamos ir, mas Ele vai nos dar o status atual de quem realmente somos. E esse exame é muito importante, e ele é muito frustrante, porque às vezes a gente cria uma expectativa positiva das nossas práticas, e não é bem assim. E o que eu refleti sobre isso, gente? Porque isso é o retrato da religiosidade que nós temos na nossa vida. Porque nós, como bons crentes, nós criamos métodos, nós criamos procedimentos. Procedimentos esses que muitos deles são validações divinas, com um certificado de validação divina, só que assinado por nós. Já pensou que interessante, né? Você vai lá, faz uma prova na escola, e quem corrige a prova é você. Quem dá a nota é você. E quem te aprova no fim do ano é você. Você acha mesmo que você vai dar uma nota ruim para você? Você acha mesmo que você está interessado em se reprovar? E é isso que a gente faz quando nós estamos carregados de religiosidade. E o que é religiosidade, gente? É qualquer mecanismo que eu e você criamos para nos validar em Deus
através das nossas práticas. Isso é religiosidade. Porque o que estava acontecendo em Corinto quando Paulo falou assim: ei, cada um olha para a sua vida, para de olhar para a vida do amiguinho, para de se meter na vida dos outros, eu olho para você, porque se você estivesse olhando para você, você ia cuidar de você e você não ia estar doente, não ia ter um monte de gente doente e até alguns que já morreram. Tem um monte de zumbi dentro da igreja de Corinto, porque estão olhando só para a vida dos outros, mas não estão cuidando das próprias feridas, não estão cuidando dos próprios males que está fazendo mal para eles, porque estão ocupados cuidando do problema dos outros. Porque em Corinto, naquela época lá, tinha vários costumes dos gregos, dos romanos, e um deles, por exemplo, é o cabelo. Ali até o capítulo 11 fala muito de cabelo cortado, cabelo raspado, cabelo comprido, e muita gente às vezes trouxe isso como um costume interno da igreja, acreditando que uma forma ou outra forma agradava e a outra desagradava a Deus, tudo isso mecanismos religiosos. Então as pessoas estavam tendo dificuldade, porque uma menina lá daquela cidade, por exemplo, quando saía do domínio do seu pai ou do seu marido, por exemplo, ela acabava, em alguns casos, se tornando uma prostituta dos templos lá de Corinto. E as prostitutas da época, elas costumavam a cortar os seus cabelos. Então, visivelmente, nas ruas, quando você via uma menina de cabelo curtinho, para a cosmovisão de um coríntio, era uma mulher de um templo pagão, aonde tinha práticas complicadas, práticas, orgias e um monte de coisa que acontecia. Então elas eram criticadas. E imagina se uma menina dessa entrava na igreja, com aquelas pessoas com o símbolo da santidade impregnado na vida deles, porque eu não cortei o meu cabelo, você tem o cabelo cortado, então você está reprovada. Então a gente tem esse olhar de reprovação quando olhamos para alguém que reprova o nosso olhar a partir dos nossos parâmetros que nós criamos, convenções, né? Nós convencionamos como certo, errado, Deus gosta, Deus não gosta, você pode, você não pode, e a gente cria, a partir de fundamentos humanos, coisas que vão nos validar em Deus. E Paulo estava olhando para aquilo muito irritado e falou assim: gente, para de olhar para os outros e examina-se cada um a si mesmo. Porque a gente está ficando doente e não cuidando das próprias feridas. E isso, gente, estava criando na igreja, como cria hoje ainda, um bloqueio terrível. Porque nós temos uma dificuldade em aceitar, né, no nosso território, pessoas muito diferentes. Pessoas de etnias diferentes, pessoas de costumes ou culturas diferentes. Eu fico muito feliz com a nossa igreja, porque é uma igreja formada de todas as culturas do Brasil. Nós temos gente aqui do Acre até o Rio Grande do Sul. Pessoas que carregam histórias, experiências, cultura, sotaque, etnia extremamente diferente uma das outras. E nós conseguimos viver em harmonia. Nós temos um evento aqui na igreja que se chama Café das Nações. É um evento incrível, onde nós promovemos a cultura de cada região do nosso país e até de outros países. E a gente aprende a respeitar, admirar e conhecer a história de um dos outros, porque todos nós carregamos coisas boas e coisas legais. Eu estava conversando com alguns amigos ontem, e que a beleza que eu encontro no sotaque das pessoas, eu amo ouvir sotaque diferente, porque tem uma beleza, tem um jeito de falar, tem um tom de voz de cada região do Brasil, que é interessante, eu gosto de ouvir, eu gosto de perceber como ela usa algumas palavras, o vocabulário muda um pouco, o jeito de se expressar, e tudo isso tem uma beleza, a individualidade de cada um, porque Deus ama a individualidade de cada um, gente. É maravilhoso isso. Uma pessoa que não consegue respeitar a individualidade de alguém, ela não está preparada para amar ninguém, porque o próximo é diferente de mim, e eu preciso ter essa abertura no meu coração. E a religiosidade dentro da igreja, ela faz isso.
A gente começa a segregar pessoas. A gente começa a dizer, você está no céu, você está no inferno. Você pode, você não pode. Você faz, você não faz. A gente começa a criar um monte de redomas e aprovar e reprovar a partir dos meus conceitos. E aqui está um perigo. Porque, na verdade, quem sabe como está o coração da pessoa é Deus. Por isso que Deus já deixou na sua palavra, ei, sou eu que sondo a mente e o coração, tá? E eu que sei as intenções do coração de cada um. E às vezes nós estamos aqui preocupados, estamos na defensiva, estamos talvez até um pouco agitados por alguma questão que acontece na nossa vida, na nossa família, porque estamos julgando a atitude de alguma pessoa, mas se a gente chegar um pouco mais perto, tentar conhecer mais a pessoa, ter mais tempo de convívio com ela, nós vamos conhecer mais o coração, nós vamos entender mais as intenções e vamos aprender a amar e respeitar mais as pessoas. Aqui está a dificuldade do ser humano, em entender, em amar, porque às vezes a gente espera gostar da pessoa para dizer que ama, espera a pessoa ter algo que me agrada para eu dizer que eu amo, mas não é sobre você e eu nos agradarmos um ao outro, porque eu e você não somos tão agradáveis assim a Deus, e mesmo assim o amor dele está se revelando todos os dias na nossa vida. Não é por ser agradável, o amor ele não espera algo, ele não é uma troca, o amor é uma entrega incondicional. Não existe negócio no amor, existe entrega. E essa entrega, ela não espera uma troca, ela não espera uma condição favorável. E às vezes nós estamos esperando uma condição favorável para amar alguém, para respeitar alguém, e isso vai atrasar a nossa vida e o propósito que Deus tem na nossa vida aqui na terra. E a religiosidade em nós, ela faz a gente santificar alguns métodos. E é até engraçado falar disso, né? Aqui na nossa igreja, por exemplo, eu falei no início lá, preciso explicar melhor aqui na palavra. Por exemplo, o ato da ceia, né? Não é errado e não é pecado, mas algumas igrejas, elas convencionam que o momento da ceia, ela é servido para membros que estão em comunhão e ativos daquela instituição, daquela igreja. E eu respeito, amém, gente, é um método adotado. O nosso método adotado é o quê? Nós entendemos que a ceia é como se fosse uma janta. Como Jesus fazia? Como é que Jesus fazia? Mateus, vamos uma casa lá, vamos fazer uma janta lá, chama um iFood lá, bem top. Chama uma rodada de Habib's, né, que a gente pede aqui na igreja. Joga pizza para tudo e chama todo mundo, chama os pecadores, chama os publicanos, chama todo mundo. Para os religiosos da época, os pecadores, publicanos, não estavam qualificados para sentar com Jesus. Tanto que eles questionam Jesus. E aí, como é que tu senta com esses pecadores, publicanos? O que ele está falando assim? Como é que você senta com pessoas odiadas por nós? Tudo bem, meu querido, os padrões e os parâmetros que você usa para odiar ele, eu uso um parâmetro para amar e ter misericórdia deles. O parâmetro do Senhor é outro. Então a gente cria, então a ceia para nós é uma grande janta. Não dá para botar aqui, né? Um espeto corrido aqui, ia ser legal, né? Um boi no rolete, vamos comer à vontade. Aí a gente faz um símbolo, que é um pedaço de pão, um pouco de vinho, e a gente toca uma música, e serve o povo, e troca um com o outro, e fazemos a ceia. E nós não entendemos que um visitante não pode tomar a ceia. Para mim, pelo menos, não faz sentido. Não critico quem acha que faz. E por alguns momentos, eu ali como pastor da igreja aqui, fui questionado. Pastor, por que todo mundo pode tomar ceia? Porque a ceia foi feita para todo mundo. A ceia é um símbolo da comunhão que o Senhor Jesus promoveu na cruz, esmagando a sua carne, derramando o seu sangue, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso símbolo de comunhão horizontal é convidar. Vamos para a ceia. Eu costumo falar que a ceia é o culto dos pecadores.
É para os pecadores virem tomar ceia mesmo. Porque se você não se acha pecador, assim, para depender desse sacrifício, para lembrar desse dia que alguém morreu por você, que esse sangue te purifica do pecado. E é para isso. Só que às vezes a gente santifica alguns métodos e fecha ele para o acesso àqueles que estão de fato perdidos. Quer ver outra coisa que eu já fui questionado aqui na igreja? Eu gosto dessas coisas. Já me perguntaram assim, pastor, por que você não usa o óleo ungido? Porque o ungido aqui é Deus, gente, começa por aí, né? O ungido aqui é o Senhor, né? O ungido de Deus é Jesus Cristo. É proibido? Claro que não, a gente usa na consagração dos pastores. Tem aí, se você quiser, hoje eu boto na mão assim, você vem, tu vem aqui para eu passar um óleo na tua testa, aqui eu passo. Não tem problema. O óleo é um instrumento, mas o que cura é a oração da fé. O óleo é uma coisa que é utilizada na época, eu não vou entrar na cultura, não vou entrar no contexto histórico, mas tem muita gente que fala assim, não, eu respeito, se você tem um óleo na sua casa, tem gente que tem um óleo em casa, unge os filhos, unge a casa, bênção, gente. Não é o óleo que está ungindo, nem é o óleo que está curando, é a sua oração que cura. Mas o seu é um símbolo, você está ali ungindo, marcando, né? E amém. Só que a gente não pode santificar e engessar a forma que Deus vai trabalhar. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando causar uma explosão na sua mente. Então, tu fica bem atento, para você não se escandalizar comigo, amém? Outra coisa que me perguntam, pastor, por que você não faz o apelo para aceitar Jesus? Vamos começar pela palavra apelo. O apelo não está na Bíblia, como orientação litúrgica, por exemplo. E nem vemos esse tipo de prática feita no ambiente eclesiástico. Porque a palavra já diz, apelo, eu estou apelando, eu estou insistindo, eu estou assim, sabe assim? Vamos lá, por favor, vem. É um apelo. Porque eu acredito, gente, que se a palavra que você está disposto a ouvir aqui, e o seu coração está aberto para receber, se isso aqui não é o bastante para transformar a nossa vida, eu como pregador não posso achar que o apelo vai mudar. Mas eu como pregador, eu também não posso extinguir o apelo, por quê? Eu estou falando da minha prática, tá, gente? Como eu entendo o apelo aqui na igreja? Eu entendo como uma necessidade do dia. Tem dia que há necessidade. No meu espírito, eu percebo uma necessidade das pessoas saírem do lugar onde elas estão e virem até aqui na frente por uma questão de fé, uma questão de um passo diante de Deus, de uma necessidade que a pessoa percebe, a palavra pegou em alguma área que ela precisa se movimentar, e isso é nobre, é verdadeiro e é incrível. Eu acho lindo, gente, quando eu pergunto se alguém quer vir, quando a pessoa vem, para mim é maravilhoso, porque eu percebo, uau, essa pessoa ela está se expondo diante de todo mundo para receber uma oração. Isso é lindo, gente, é maravilhoso, eu jamais quero extinguir. Mas, por exemplo, tem dia que eu não faço. Já perceberam que tem dia que eu não faço? Porque eu percebo no meu espírito que a palavra desceu de uma forma tão assim, certinha para todo mundo, que está todo mundo alimentado e está bem, vai para casa com aquela palavra e está tudo bem. Mas às vezes um apelo é necessário, para que haja talvez um romper. Vou dizer, semana passada, de manhã quando eu preguei, não teve apelo. Porque assim, sabe aquele dia que eu estava pregando assim, ou o pessoal me enganou, ou estava todo mundo entendendo a palavra. Porque assim, sabe aquele ambiente assim leve, que estava assim, uau. Cara, de noite foi guerra. De noite eu percebi que tinha um vidro aqui na minha frente, que a minha voz não saía. E existia uma guerra espiritual para que as pessoas recebessem a palavra. E entendessem o que o Senhor estava falando. E eu estava aqui pregando e eu perguntando para Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Será que alguma coisa aconteceu durante o dia? Será que... O que eu faço, Deus? O que eu faço? E veio essa inspiração de fazer o apelo. Quando eu fiz o apelo, não sei se vocês estavam aqui domingo à noite, vocês perceberam assim, terminou o apelo, terminou a oração, e Deus me deu uma palavra depois do apelo. Foi uma palavra profética,
que foi fora do roteiro da palavra, mas era algo que precisava ser construído naquele momento. Então, tu vê que houve uma necessidade, porque eu vou falar como pregador, gente. Tem muito pregador que mede a palavra dele no apelo. Como é que o pregador mede a palavra? Preguei. Se eu fiz o apelo, todo mundo veio para frente. Eu moí na palavra, foi top. Eu estou ungidão hoje. Se eu preguei, ninguém veio para o apelo. Minha palavra foi fraca. As pessoas medem a palavra através do apelo. E não pode ser, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que é isso, gente? São métodos, são fundamentos que eu e você acreditamos, convencionamos na nossa mente como validação da presença de Deus, do agir de Deus. Se Deus veio, se Deus não veio, se Deus está aqui, se Deus não está aqui. A gente cria mecanismos para a gente entender essa visão sobre Deus. Isso é a religiosidade que nós queremos. Gente, se eu e você não entendermos que eu saí da minha casa hoje para ir para um lugar de comunhão, onde é manifestada a presença de Deus. E se eu não entender que eu estou indo para um lugar onde Deus vai se manifestar, nos louvores e na palavra, e tudo que vai acontecer, Deus está ali, e não precisa talvez de algo muito pirotécnico para eu entender isso, algo muito extraordinário, eu precisar de vai ter dia que vai ter um mover, mas e se não tiver um mover, então Deus não estava? Eu não posso engessar o agir de Deus. Estão entendendo, gente? Amém? Faz sentido assim? Estamos abrindo a nossa mente em relação a isso? E a religiosidade é isso, porque o que Paulo estava confrontando era essa visão religiosa, que precisava ser extinguida a partir de um exame interno. Então ele estava falando assim, olha para você. Só que, a partir da minha experiência, a gente percebe que o nosso olhar é limitado. E eu não posso ficar apenas com o meu olhar sobre mim. Eu preciso de um exame mais qualificado. Então, quando eu me olhava no espelho, apesar de não estar tão agradável assim, do jeito que eu gostaria de estar, mas eu percebi uma melhora. E eu achando que eu estava ficando aprovado. Só que a partir de um exame mais profundo, mais qualificado, com pessoas qualificadas, com equipamentos qualificados, para distinguir coisas, moléculas do meu sangue e perceber algumas coisas que estavam alteradas. A partir dessa capacidade que eu não tenho, eu pude ver em mim coisas que eu preciso melhorar. E o mais legal desse exame é que causa em nós uma vontade de melhorar, causa em nós uma libertação. Cara, eu quero melhorar. Eu não quero ficar assim. E esse é o agir de Deus em nós. Quando eu e você permitimos Deus entrar no nosso coração, Deus sondar a nossa vida, perceber se há algo em nós que desagrada o Senhor vai fazer um exame em nós. E o Senhor, Ele é muito sincero, Ele é muito tranquilo em falar se eu estou errado ou não. Ele não tem problema em fazer eu ficar com a cara vermelha, o cara amarelo, o cara azul. Não tem problema para Ele, porque a fala dEle não é para me condenar, não é para me destruir. A fala dEle é para me libertar. Agora vai de mim, de você, se permitir a acessar esse exame. Porque ao mesmo ponto que eu fiz o exame de sangue, preocupado com a minha saúde, tem muita gente que não faz e está vivendo. Tem muita gente que está disposta a ter protocolos aí de um monte de coisas aí, de tomar muitos medicamentos e não fazer exame, não controlar, e está vivendo, gente. Está olhando no espelho, está bonito, está ok. E não sabe nem se está bem, se está mal, só para quando parar, só vai para o hospital quando desmaiar. Tem muita gente assim. Por quê? Fisicamente nós não temos capacidade. É aí que está um ponto da palavra que eu preciso deixar bem posicionado com vocês aqui. Fica bem claro isso para mim e para você. Eu e você não temos capacidade de nos examinar profundamente. Você entende isso? Você percebe essa falta de capacidade em você também? Agora, a partir disso, você também percebe uma necessidade de ir até Deus e solicitar esse exame. Tu percebe isso também? Faz sentido o que eu estou falando? Por que isso? A gente está servindo, a gente está vivendo, a gente está na escala, a gente está pregando, e a gente está achando que está tudo bem, gente. A gente está fazendo,
a gente está ofertando, a gente está carregando, a gente está ajudando. Visivelmente eu sou um crente ok. Mas às vezes tudo que eu estou fazendo está sendo inválido para Deus. Porque Deus, Ele não se importa com o que eu e você fazemos, a não ser que eu e você tenhamos uma vida de obediência. Tanto que Deus fala para Saul isso, né? Não me importa sacrifício, eu prefiro obediência. Essa frase foi deturpada durante o tempo na nossa vida, porque a gente ouvia a nossa mãe fazendo assim, ó: é melhor tu me obedecer, senão eu vou te sacrificar. Não é assim? O altar de sacrifício era o quê? Era o meio da sala e a cinta na mão. Então a gente achava que o sacrifício estava atrelado a isso, a não obediência. O que Deus estava falando? Para mim não importa sacrifício, para mim importa a obediência. Então às vezes eu e você estamos nos sacrificando, mas está sendo inválido, gente. Então sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Ei, revisa a tua vida, revisa os teus atos, revisa a tua família, porque se eu e você não estivermos de fato com o exame profundo aprovado, não adianta externamente estar bonitão e todo mundo te vendo e te aprovando, porque as pessoas nos aprovam, gente. A nossa imagem, às vezes nós trabalhamos tão bem na nossa imagem, na nossa fala, na nossa mídia, que a gente se torna aprovado. E às vezes o que nos alimenta é o quê? Cara, parabéns, você é top, eu me inspiro em você. E a gente vai se alimentando de pessoas que também externamente estão nos avaliando, mas elas não são capazes de avaliar as nossas intenções. E aqui está o perigo. Porque às vezes eu e você estamos achando que está tudo bem. E me perdoe a minha sinceridade, mas não está. Eu percebo que fazem aí alguns domingos que o Senhor está trazendo mensagens de alinhamento com a igreja dele, gente. Eu sou a igreja dele. Alinhando o meu coração. Alinhando o seu coração. E é muito, sabe assim, cirúrgico o entendimento dessa palavra. A minha maior preocupação hoje, gente, é se você vai sair daqui entendendo essa palavra. Talvez a gente não vai sentir nada. Talvez tu não vai se emocionar. Talvez você não vai chorar, não vai rir. Talvez não vai acontecer nada aparentemente sobrenatural. Mas a minha maior preocupação é que você saia daqui entendendo a palavra, entendendo assim, meu Deus, eu preciso... Sabe por quê, gente? Eu, como teu pastor, assim, se você me considera seu pastor, eu posso até fazer um exame assim, olhar para tua carinha de crente, olhar para o teu serviço aqui na igreja, eu vou falar assim: você é incrível, você é uma bênção aqui na igreja, obrigado por tudo que você faz, mas eu, como ser humano, não consigo olhar o seu coração, então também eu não posso nem te julgar. O meu conselho para você é o seguinte: entra no seu quarto, feche a porta, entra no secreto com o Senhor e fala assim: Senhor, sonda o meu coração, faça um exame nas minhas intenções, e se há algo que está te desagradando, arranca isso de mim urgente. Essa é a necessidade que o Senhor está trazendo para mim e para você hoje. Eu não posso te enganar. Eu não posso... se você perguntar para mim sobre você, eu vou falar assim: você é legal, você é incrível, eu gosto de você, está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu sou limitado. E o que a gente aprende com essa palavra? Primeiro, sobre os outros. Eu e você não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para amar. Nosso problema é que a gente julga demais. A nossa tolerância é muito baixa para os outros. E às vezes, eu vou até entrar um pouco mais profundo, não somente no ambiente da igreja, mas às vezes dentro de casa. A gente está na posição de juiz. Sabe assim, aquele casamento que é sempre em cima de crítica? É um criticando o outro, tudo que o outro faz está errado, tudo que o outro faz você faria melhor, tu não faz direito, é sempre criticando, nunca tem uma palavra positiva, nunca tem um elogio, nunca tem uma validação. Eu era assim por muito tempo, aquilo, sabe? Muito chato, crítico, sempre reclamando, sempre achando que, porque a régua da gente às vezes é alta,
Então a gente se frustra quando as pessoas fazem algo menos do que você faria. Aí você começa a criticar. Aí você é aquele marido chato, que tudo que a esposa faz está errado. Tudo que... Tá doido? É um relacionamento tenso. E a gente tem que parar de ser esse crítico. E se você percebe algo de errado na sua esposa, alguma prática que ela está fazendo que ela poderia... Ao invés de você ficar criticando, por que você não ajuda ela nessas áreas? E faça com que ela seja melhor. Promova um ambiente favorável para que ela melhore. Mas não seja você mais um dedo acusador. Sua esposa já está enterrada aqui de um monte de dilema, um monte de pensamento que a mulher é assim, né? Ela vai deitar, ela fica assim, meu Deus, será que eu sou uma boa esposa? Será que eu sou uma boa mãe? Será que deu tudo certo? Será que a comida foi boa? Será que a casa está bem limpa? A mulher fica assim, como é que o homem dorme? Uns 5 segundos. Ele não está nem aí para nada. Aí a mulher está cheia de preocupação e você está ali, ó, criticando. Olha a pressão que você está imprimindo sobre a sua esposa. E às vezes é a esposa, né? Que tudo que o marido faz está errado. Misericórdia, gente. Já de longe aquele olhar, um laser saindo e queimando o marido de longe. Está na frente de todo mundo, aquela cara feia assim, o marido já fica assim, meu Deus do céu. Tem até medo. Gente, vocês são princesas do Senhor. Ó, só 2 falaram amém, o resto é o quê? Porque assim, a princesa, gente, ela tem a voz doce. Ela é meiga. E às vezes a princesa está virada numa bruxa do castelo mal assombrado. Ela é braba, cruel. Chegamos em casa, agora eu vou jogar maldições sobre a sua vida. Né? Começa a reclamar de tudo. Está no carro, se o marido acelera demais, meu Deus, se entra errado, critica. Passa um quebra-mola, critica. De manhã eu falei assim, eu vou comprar um silver tape para botar na boca das mulheres que ficam reclamando no carro, enquanto o homem está dirigindo. Misericórdia. Tem mulher que é chata demais, gente. Ei, você é princesa. Tu não é a bruxa do 71. Que tem um cachorro chamado Satanás. Né? Olha o teu cachorro. Satanás, né? Tá. Se a mulher tem um cachorro chamado Satanás, o que ela é? Ela é um nível acima do Satanás, né? Então, se você não foi feita para ser essa crítica chata, parece uma goteira na cabeça do homem, assim, ó, misericórdia, gente. Seja doce, seja meiga, seja bondosa, sabe assim? Seja uma princesa, porque você é. Olha para sua princesa aí, não vou nem olhar para essa cara de vocês aí. Olha para sua princesa aí. A princesa está com uma verruga desse tamanho no nariz, igual uma bruxa. Misericórdia, gente. Está se transformando numa bruxa. Mas é isso, gente. A gente tem que parar de, sabe assim, ser essa pessoa tensionando o ambiente, tensionando tudo. Onde chega é chato, critica o trabalho, critica a mesa do trabalho, critica o ambiente do trabalho, critica a igreja, critica a cidade, critica todo mundo. Então, sabe o que tem que fazer? Cria um mundo para você e vai, vaza. Mora sozinho você lá. Aí você não vai ter ninguém para te criticar. Como não tem como fazer isso? Você tem que aprender a ser tolerante. Sabe por quê? O amor é tolerante, o amor suporta as coisas. Então, se a gente está casado, no mínimo, a gente tem que saber tolerar a pessoa. Saber ter um pouquinho mais de paciência. Sabe, ter um pouquinho mais, sabe assim, a pessoa está errando. Cara, calma, daqui a pouco ele vai melhorar, daqui a pouco ele vai enxergar. Que dure aí uns 10 anos, não tem problema não. Até que a morte não separe mesmo. Tem tempo para você esperar essa pessoa melhorar. E às vezes com 2 anos já está desesperado. Calma. Tem até que a morte separe, tu é jovem ainda. Tem muito tempo para você se incomodar com essa tranqueira que tu casou. Vamos falar dos casados que estão há mais de 20 anos, aí sabe o que eu estou falando. Tem coisa, 20 anos se passou e nada mudou, nada novo por aqui, né? Mas calma, as coisas vão melhorar, calma. A vida vai ser mais leve. Amém, gente? Cadê o amém das princesas? Bem doce. Meu Deus. Aleluia, eu creio nessa transformação, nessa metamorfose, né? E sobre nós, o que essa palavra aplica em nós? Gente, a gente não pode perder mais tempo sobre essa avaliação rasa que temos sobre nós.
existe uma urgência em Deus para que eu e você busque logo esse exame profundo. Sabe por quê? O interesse do Senhor é de nos transformar. O interesse do Senhor é de nos tornar melhores. O interesse, sabe, se Deus está disposto em causar em nós uma mudança extraordinária e fazer com que eu e você sejamos novas criaturas, uma coisa assim, mas a gente precisa se permitir isso, abrir o coração, acessar esse lugar em Deus. Olha o que o salmista falou, já falei umas 2 vezes. Sonda-me, Deus, e conhece aqui, venha conhecer, me prova, e conhece as minhas inquietações, vê se há alguma conduta, há algo que está te ofendendo, e me dirige pelo caminho eterno, me leva, me guia. Sabe por quê? Senão só tem 2 caminhos, ou tem o eterno ou a perdição, gente. E o nosso coração vai sempre nos levar para o outro. Sabe uma coisa que ofende a Deus? Que está aqui, ele fala, né? Se alguma coisa te ofende. Sabe uma coisa que ofende a Deus? A nossa falta de perdão. Quando a gente tem dificuldade de perdoar aqueles que nos fizeram mal, independente de quem ou o que fizeram, a gente ofende a Deus, porque Deus já perdoou a pessoa. E por que você não perdoamos? Deus já fez o trabalho dele e eu e você estamos aqui. Não é bem assim, não vou perdoar assim. Só que se Deus nos perdoa todos os dias, né, senhoras e senhores? Por que nós não somos capazes de perdoar também? Aí a gente fica levando essa vida amargurada, essa vida azeda, essa vida pesada. E a gente também não pode se iludir com quem nós nos tornamos. Porque talvez você já é um tempo aí crente, experiente, né? 30 anos de carteirinha de crente aqui, membresia, 30 anos aqui, na minha matrícula. Eu tenho, sabia, minha carteirinha de presbítero, até hoje que eu era presbítero. Tá lá, minha cara de obreiro. Às vezes a gente se apoia na nossa experiência, a gente acha, não, cara, não é, eu não escuto qualquer um, não. Peraí. Eu aqui estou na posição aqui. Ei, posso te lembrar uma coisa? Eu e você continuamos sendo ninguém. Eu e você continuamos sendo um nada. Apesar de coisas lindas que o Senhor já fez em nós e através de nós. Mas eu e você precisamos ter esse senso de realidade. Eu e você continuamos sendo ninguém. Se você conseguir se apoiar nesse lugar, você vai ter o acesso a esse exame que o Senhor vai trazer para a gente, e vai trazer um laudo para a gente, esse laudo que vai nos causar mudanças. A gente tem que cuidar se o que fazemos, estamos fazendo para chegar em algum lugar, ou conseguir algo, né? Porque a gente se aproxima de Deus porque a gente quer algo, quer chegar em algum lugar, e a gente escala, né, uma vida ministerial para alcançar uma posição, seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela em algum lugar. Gente, ministério é cada vez mais para baixo. Quanto mais tu se envolve, mais enterrado tu vai estar. Menor você vai ser, mais escondido você vai ser, a não ser que você não queira isso. Prefiro estar escondido em Deus do que exposto sem a proteção dele. Estão entendendo? Porque tudo que eu e você fazemos, ou somos, ou temos, precisa estar direcionado para a glória de Deus. Porque às vezes a gente está fazendo coisa para a nossa glória, para os nossos prazeres, para o que eu acho que é certo, para o que eu acho que deve ser feito, do jeito que eu quero fazer, e a gente vai se alimentando dessas verdades que nós criamos e estamos muito desviados do caminho eterno, que é onde o Senhor quer nos colocar. Estão entendendo, gente? Amém? E estava eu aqui num momento de muita luta, né? Até agora estou lutando contra isso, porque o Senhor está vendo que o violão está aqui, né? O Senhor me direcionou, no momento da palavra, a cantar os louvores e a trazer esses louvores aqui. Porque fala muito sobre o que estamos falando, sobre o que nós estamos sendo hoje. Eu vou puxar aqui, quero que você cante comigo aí. Está preparado aí, amém? Fique no seu lugar, não precisa levantar.
gente, né, gente? Amém, glória a Deus pela vida do Bruno, tá aí, ó, firme e forte, né, Bruno? É uma bênção, mano. Bruno, toda a equipe que tá aí hoje aí abençoando a nossa vida, mas queria só dividir esse momento com vocês, assim, sabe? Essa primeira música, ela fala muito sobre isso. De quem nós somos. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que quer. Está preparado para ser quebradinho aí? E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Vamos lá no início, de novo. Tu és minha vida, és meu abrigo. A sua vontade é que eu alimento o nosso ser, Jesus. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Meu alimento. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que quer. Faça, Senhor, de nós o que tu queres. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Quando eu estava em casa e essa palavra foi entrando no meu coração, e esse exame revelou que o meu coração estava meio longe, assim, sabe? E eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, mas eu estou tão envolvido na igreja. Eu estou tão ocupado com as coisas de Deus. Como que o meu coração está longe? Esse é o perigo, gente. E eu fui fazendo perguntas. Deus, fala para mim onde é que está o erro. Aí Deus falou assim, o seu coração, sabe, está sendo atraído
por objetivos humanos, que estão até ligados à igreja. Mas o seu coração precisa estar atraído pela minha presença. As coisas podem até acontecer, as coisas podem até dar certo, que vão dar certo, mas o que vale é a presença de Deus. Não são os nossos planos, não são as nossas ideias, não é as coisas darem certo. Eu comecei a perceber, meu Deus, como eu estou longe. Esse exame veio com uma vitamina faltando. Ai, Jesus, como isso dói na gente, porque a gente fica tão frustrado, porque a gente acha que estava tão bem, a gente acha que estava tão saudável, a gente acha que estava tão envolvido, a gente acha que estava assim, tudo legal, mas não está tão legal assim. Está assim, ó, está sobrevivendo, mas pode viver melhor, porque não são as coisas que vão fazer a gente ficar bem, é a presença de Deus que faz a gente ficar bem. Salmos vai dizer que é para a gente deleitar o nosso coração no Senhor, e Ele concederá o desejo do nosso coração. Sabe o que é se deleitar no Senhor? É falar para Deus assim: Deus, a vida é legal, tudo é legal, mas mais legal é ter o Senhor. Mais legal que a minha família é ter o Senhor. Mais legal que a minha casa é ter o Senhor. Mais legal que o meu sucesso financeiro é ter o Senhor. Mais legal que a minha empresa dá certo é ter o Senhor. Mais legal que o meu relacionamento dá certo é ter o Senhor. E às vezes a gente está ocupado trabalhando para que as coisas deem certo. E isso é louvável, isso é a sua característica de ser um trabalhador. Mas mais legal do que tudo isso é ter a presença de Deus, gente. Aí a minha alma começou a gritar isso: Deus, atrai o meu coração para perto do Senhor, porque é isso que eu quero, é isso. Sabe assim, quando você está doente há um tempão, e você vai no médico, e se passa o remédio não resolve, aí você vai em outro, aí outro passa outro remédio, não resolve, aí você vai em outro, sabe assim? Aí você acerta o remédio, aí você fala assim: meu Deus, era isso. A minha alma disse: é isso que eu quero. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor mais do que todas as coisas. Senhor, entra no meu coração, Deus. Faz esse exame que eu não posso fazer. Senhor, o meu olho é limitado, o meu olhar é limitado, Senhor. Mas o seu exame é profundo, Deus. Ah, Senhor, que eu quero que os meus irmãos tenham esse o mesmo desejo, o mesmo desespero que eu estou tendo agora. De não sair daqui desse lugar sem que o Senhor examine o meu coração. Eu quero sair daqui da igreja hoje, Senhor, pelo menos com um laudo, Senhor. De pelo menos saber, Senhor, o que eu tenho que fazer, sabe? Deus, o que eu tenho que fazer para melhorar? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o remédio que eu tenho que tomar? Qual é a vitamina que eu tenho que suplementar? Pai, eu não quero sair daqui, Senhor, só com mais um culto normal, mas eu quero sair daqui com esse laudo. Mas isso depende de você, é você abrir o coração para Ele. Toda a minha parte como pregador aqui, eu não estou fazendo o máximo que eu posso fazer, eu não tenho muito mais o que eu fazer. Agora é você, Deus, agora é o teu coração aberto, Deus. E eu ia falando com o Senhor no meu quarto, e o Senhor falava assim: sabe o que falta em você? É me conhecer o bastante. Porque a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai conhecendo a vida, aí as coisas vão atraindo a nossa atenção e a gente vai achando que muitas coisas são importantes, e a gente vai colocando na balança, algumas coisas vão se tornando mais importantes do que Deus. Mas se a gente conhecesse a Deus o bastante, jamais trocaríamos esse nível de importância.
E eu percebi que eu estava trocando o nível de importância, botando algumas coisas. E a minha alma começou a gritar de novo. Desespero, gente. Canta assim comigo, ó. Preciso, Deus. Eu não quero conhecer o sucesso financeiro. Eu não quero conhecer o sucesso ministerial. Eu não quero conhecer o sucesso sentimental. Eu quero conhecer o Jesus que me salvou. Senhor, derrama sobre nós, Pai, o conhecimento profundo do Senhor. Derrama sobre essa igreja, Pai, uma experiência, Senhor, aprofundada da sua pessoa, Jesus, de quem é o Senhor sobre nós. Que se a gente conhecesse de fato quem o Senhor é, jamais trocaríamos a prioridade da nossa vida. Quando a gente conhece Jesus, a gente troca prioridades. Ser Jesus o meu Olha, quando a gente conhece Jesus, olha quem Ele se torna na nossa vida. O meu amado é o mais belo entre milhares. Sabe uma outra coisa que eu aprendi? Tudo isso aconteceu ontem na minha vida, gente. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor ainda nos visita. O Senhor tem muito para nos mostrar quem é o Senhor. Quando a gente começa a conhecer mais o Senhor, a gente começa a enxergar a principal característica de Deus, que é a sua santidade. Não existe palavra no vocabulário de nenhum idioma para decifrar quem é o Senhor, a não ser o nome santo. Os anjos olhavam para o Senhor e falavam: Tu és santo, santo, santo. Só tem um nome para o Senhor no universo, e o nome dele é santo. O nome dele é santo. Não tem outra forma de decifrar o Senhor a não ser esse nome. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Olha aí. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Diga isso para ele. Santo, Santo, meu Deus. A criação se dobra diante da sua santidade, Senhor. Eu não conheço. Você pode dizer isso também? Você percebe isso? Que não tem outro nome, não tem outra descrição para dizer sobre o Senhor. Eu não conheço outra que me descreva